Olá a todos, eu sou o André Melo, você está na Ninpoikan Dojo. Esse é um vídeo complicado, difícil de fazer e eu não vou fazer muita edição nesse vídeo, não vou aparecer, vai ser só o meu áudio aqui. Esse vídeo é um desabafo de um fã muito apaixonado por Dragon Ball e eu gostaria de deixar o meu relato aqui como uma espécie de homenagem pro criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, que faleceu no dia 1º de março, teve sua morte divulgada no dia 8 de março com edema subdural, que é uma espécie de hematoma que faz um acúmulo de sangue no tecido entre o crânio e o cérebro. Cria-se ali uma pressão intracraniana muito grande e isso faz com que a pessoa acabe falecendo. Pode ser resultado de um AVC, de um aneurisma, porque eu imagino que um homem tão rico quanto ele dificilmente daria uma pancada na cabeça por algum acidente caseiro e não procuraria o médico, né? Sintomas são silenciosos, então você não sabe que está correndo risco até que você tenha, muito provavelmente, ataques epiléticos e perda de consciência. Eu estava conversando com um amigo há pouco tempo e conversando com ele eu refleti sobre o que significou Dragon Ball na minha vida, o quanto ele influenciou na pessoa que eu sou hoje, na minha decisão por praticar artes marciais, no amor que eu tenho por artes marciais. E eu mandei uma mensagem de voz para ele e essa mensagem de voz vai ser a mensagem que eu vou colocar aqui como uma espécie de desabafo de um fã completamente apaixonado por Dragon Ball, que teve a sua vida muito impactada por Dragon Ball, assim como eu imagino que você que está me ouvindo agora entrou nesse vídeo pela chamada do texto ali, provavelmente também passou por essa experiência, também teve a vida impactada por esse gigantesco e genial autor mangaka Akira Toriyama. O áudio não tem uma qualidade muito boa, é um áudio de celular, mas o que vale é a mensagem e eu gostaria de compartilhar ela com vocês. Eu vou deixar o áudio a seguir e fica aqui com muito pesar, muita tristeza, as minhas palavras de homenagem explicando o quão profundo era o meu relacionamento com Dragon Ball, será com Dragon Ball e o quanto ele foi importante na minha vida. Vou deixar o áudio nessa sequência. Cara, eu vou te falar, toda vez que eu paro pra pensar nisso, eu fico com vontade de chorar, cara, porque é como se eu tivesse perdido um pedaço da minha vida, cara. Tá sendo realmente difícil, assim, de lidar com isso, é como se tivesse morrido um parente, tá ligado? Dragon Ball, cara, tá presente na minha vida, sei lá, desde quando eu tinha 5 anos. As memórias mais antigas que eu tenho é eu acordando no sábado, numa época que eu nem estudava, tá ligado? E eu sabia que era sábado porque meus pais estavam em casa, os dois. E eu acordava de manhã, tomava café, ligava a televisão no SBT e ia ver Dragon Ball. Eu via lá aquele garoto pequenininho, como eu era, e que lutava. Eu achava aquilo incrível. Eu queria ser como ele, eu queria ser aquele garoto. Eu achava ele divertido e eu comecei a ter vontade de fazer artes marciais por causa do Goku. Eu virei um professor de arte marcial por causa do Goku. E ao longo da minha vida, toda vez que eu me via, por algum motivo, tendo que ficar em casa, ou por meu pai e minha mãe estar trabalhando e de repente eu ter que estar em casa ali, de repente, numa fase que eu não tinha muitos amigos na minha vida, quando eu era mais adolescente, mais criança, na verdade, começando a entrar na adolescência, que teve uma fase que onde eu morava não tinha muita gente da minha idade, então às vezes eu não tinha com quem brincar, e a minha brincadeira era jogar o videogame do Dragon Ball. E por várias vezes, cara, eu tava treinando e eu lembrava do treinamento do Goku na nave pra chegar na Mekuzei. Aquele treinamento, por várias vezes, por causa dessa questão de não ter... O karatê tinha acabado, tinha parado. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio parado, sem fazer nada. E eu ia pra casa, não tinha muitos amigos. Quando eu via o Goku lá no Band Kids, eu acho, treinando, me dava vontade de treinar. E aí eu ia sozinho pra casa da minha avó, ficar praticando o karatê que eu tinha treinado e fazendo os exercícios, sabe? Fazendo abdominal, fazendo flexão. E aí eu lembrava que o Goku fazia 200, 300 e eu pensava, eu vou fazer também.
Então foi a partir dali que eu comecei a fazer 200, 300, 400, 500 abdominais. E eu fazia com aquela inspiração do Goku, porque ele queria ser forte, vai proteger alguém. E eu também. Dragon Ball fez parte da minha vida de uma forma que eu não sei nem te explicar, cara. Ele moldou meu caráter, ele me ensinou que você pode ser bom simplesmente por ser bom, sem esperar nada em troca. E que quando você vê que alguém precisa ser protegido, você protege. Se você tem força pra isso, você protege. E que não importa o que aconteça, cara. Porra, quantos campeonatos de luta, cara, eu ganhei pensando nisso. Não importa a dor do corpo físico. Podia tomar porrada, podia apanhar. Mas, por várias vezes, briga de rua, tudo. Mas eu sabia que se eu me levantasse com garra, eu ia vencer meu oponente. E eu aprendi isso com o Goku. E, porra, o que me deixa mais triste, cara, é pensar que a essência de Dragon Ball acabou. A alma do Toriyama era a essência dele no Dragon Ball. E, cara, por mais que eu acredite muito no trabalho do Toyotaro, e de certa forma isso me deixa um pouco mais tranquilo pelo fato de saber que ele tá ali cuidando bem da série, que ele é um fã do cara, que ele vai fazer tudo com amor e com carinho para manter o legado de Dragon Ball em pé. A essência do Goku, a essência do Dragon Ball não vai ser mais a mesma, sabe? Isso acabou, porque ele morreu. Então isso me deixa muito triste, cara. Muito, muito triste, de verdade. É difícil até explicar o quanto Dragon Ball significa na minha vida, o quanto ele me moldou meu caráter, me deu força para ir à frente, para seguir, para lutar. Me fez me apaixonar por artes marciais e desde que meu filho nasceu, cara, eu sempre peguei ele no colo e sempre coloquei uma camisa do Dragon Ball nele e brinco com ele de Kamehameha e ele ri, ele se diverte e eu fico mostrando o desenho e tô ansioso para que ele cresça, para que eu possa sentar com ele e assistir Dragon Ball e proporcionar para o meu filho a mesma emoção que eu tinha quando eu via Dragon Ball, quando eu vi o Goku se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez, quando eu vi Gohan derrotar o Cell, quando eu vi a Genkidama contra o Majin Buu. Eu revi Dragon Ball todo com a minha esposa, ela gostou pra caramba também, pedia pra mim botar os episódios, a gente assistiu junto. Dragon Ball Super, cara, eu acompanhava super ansioso pra assistir os episódios. Quando chegava o dia pra lançar, de manhã cedo eu já ia lá procurar pra ver. E eu assistia e eu me emocionava porque eu lembrava da minha infância e aquela cena do Goku, do Freeza lutando no final contra o Jiren lá no Torneio do Poder, cara. A emoção de ver os dois lutando juntos e ressuscitar aquele desejo por ver Dragon Ball e aquela emoção de estar vendo algo inédito de Dragon Ball. E, porra, depois vendo na internet, cara, as pessoas se reunindo em praças para assistir aquilo, meu Deus, a emoção que eu senti, o orgulho que eu senti de fazer parte daquilo, de consumir aquilo, de amar aquilo com tanto amor, sabe? Dragon Ball é um pedaço da minha vida, cara. Eu não sei como te explicar isso, cara, mas Dragon Ball pra mim era um dos pilares, assim, de coisas importantes na minha vida, sabe? Que me ajudaram durante um período de depressão que eu tive muito forte, que me deram vontade de lutar pela vida, então eu não tenho nem o que dizer, cara. Eu tô muito triste, muito abalado e só espero que Dragon Ball nunca morra e que sempre se mantenha ali bem feito, com amor, com carinho e que novas gerações possam assistir esse anime e ter as mesmas emoções que eu tive e poder continuar tendo no futuro com as novas sagas e que Toyotaro consiga dar sequência em Dragon Ball, mantendo o espírito, a essência do Toriyama vivos, né, cara? É só isso que eu tenho pra dizer. Hoje é um dia muito triste mesmo. Bom, então é isso aí. Se você, assim como eu, também teve sua vida impactada por Dragon Ball, vamos unir nossas forças hoje e homenageá-lo de todas as formas que pudermos, porque este foi o criador mais genial de histórias em quadrinhos, um homem que teve a sua genialidade compartilhada com o mundo e que influenciou de forma tão positiva a vida de milhões de pessoas
e de criadores de conteúdo, de artistas marciais, de esportistas, enfim. Akira Toriyama é imortal e vai viver para sempre no coração de todas as pessoas que ele tocou e nas novas gerações que serão impactadas com o legado que Dragon Ball vai manter para sempre. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.